Bom dia a todos. Meu nome é Pedro Ribeiro, sou responsável pelo Departamento Técnico e Comercial da Danosa em Portugal. Eu vou começar por apresentar um bocadinho aquilo que é a nossa empresa, principalmente também a nossa estrutura de apoio de suporte dentro do Departamento Técnico em Portugal. E depois vamos passar então a analisar um bocadinho as soluções que tem a Danosa e a forma como elas podem ser integradas dentro de um contexto, de um conceito de construção passiva, tipo Passive House. O nosso departamento técnico em Portugal é constituído, ou o apoio técnico é assegurado por duas colegas, pela Catarina Mendes, pela engenheira Catarina Mendes, na Zona Norte e nas Ilhas, e pela engenheira Filipa Barbosa na Zona Centro e no sul do país. Poderão então retirar os seus contactos desta diapositiva, que eu diria que é um dos aspectos mais importantes que nós vamos abordar durante esta apresentação. Dentro daquilo que é a nossa empresa, um pouco dar-vos um pequeno resumo daquilo que nós somos e em que áreas intervimos e a nossa dimensão, a nossa estrutura, etc. Portanto, nós somos fabricantes principalmente de impermeabilização, isolamento térmico, isolamento acústico, claraboias e argamassas técnicas. Temos cerca de 56 anos de experiência, a empresa foi fundada em 1964, 435 trabalhadores e um aspecto também muito importante, reciclamos 8.000 toneladas de plástico reciclado no último ano 2019. Por outro lado, a presença a nível mundial, nós vendemos para cerca de 70 países hoje em dia e temos 8 filiais e 5 fábricas espalhadas pelo mundo. Em termos de faturação, fechámos 2019 a rondar os 105 milhões de euros e com um correspondente EBITDA de 9 milhões de euros. Um aspecto também muito importante e que nós valorizamos é o índice de satisfação dos nossos clientes, aqui caracterizado numa escala de menos 100 a 100%, com uma classificação, se assim quisermos, de mais 48%, o que para nós é um indicador positivo na medida em que temos ainda um longo caminho para melhorar e com isso satisfazer melhor também os nossos clientes. Dentro já do conceito Passive House, mencionar que nós podemos atuar em dois dos âmbitos principais deste tipo de construção. À vossa esquerda, a envolvente opaca, ok? E à vossa direita, a estanqueidade ao ar, com um produto mais recente que nós temos que se denomina Argotec Hermético e que eu passo a caracterizar. É um produto de base cimentícia que permite então garantir a estanqueidade ao ar nas ligações, principalmente entre diferentes materiais e destinado principalmente à construção tradicional. Pode ser aplicada a rolo ou a espátula, é de fácil aplicação e garante-nos então a continuidade da estanqueidade ao ar neste tipo de soluções. É muito fácil de aplicar e promove também uma excelente aderência. Por outro lado, dentro da envolvente opaca, uma das principais características ou produtos que nós trabalhamos é efetivamente o isolamento térmico. Temos dois tipos de soluções, o isolamento térmico em poliestireno extrudido e o isolamento térmico em policianorato. Aqui está mencionado o isolamento em poliestireno extrudido, porque vamos falar também mais dele à frente, tem características específicas muito direcionadas a este tipo de construção. Okay? As grandes áreas de atividade em impermeabilização e isolamento acústico, térmico e argamassas, e hoje em dia podemos e devemos estar presentes em toda a fase da construção. Temos soluções desde reparação de betão, acústica, térmica, impermeabilizações, etc. E aqui este é um pouco um exemplo disso. Uma das questões mais importantes que nós colocamos aos nossos clientes e que recomendamos é que efetivamente eles sejam críticos, que se questionem e que procurem alternativas entregando valor, ou seja, que queiram servir melhor os clientes deles e que lhe permita então dar melhor assessoria técnica e
ou também, porque não, melhor rentabilidade ao nível do seu negócio. É algo, eu coloco este diapositivo com frequência para demonstrar efetivamente que é algo absolutamente crucial e que nós potenciamos, porque só assim é possível que a quantidade de casas passivas que se executam hoje em dia em Portugal possa duplicar, triplicar, quadruplicar, etc. Dentro das soluções da NOSA para as casas passivas, nós vamos começar ou vamos dividir esta abordagem em 3 grupos principais: coberturas ou terraços, nomeadamente coberturas planas, fachadas ETICS e estruturas enterradas, onde vamos analisar então várias soluções construtivas. Começando dentro daquilo que são coberturas planas, coloca-se logo uma escolha de projeto que eu acho que é importante nós refletirmos e termos consciência da eleição que vamos fazer. Quando se coloca a questão se preferimos ou se devemos optar por uma solução de cobertura invertida ou cobertura tradicional ou mista, nós defendemos efetivamente aquilo que é uma cobertura invertida ou mista. Isto porquê? Porque somos também fabricantes de impermeabilização e, como vemos nestas duas problemáticas referente exatamente a uma localização semelhante e no panorama de verão e de inverno, a amplitude térmica na solução invertida é manifestamente inferior à amplitude térmica registada na solução tradicional, ok? Nesse sentido, o que nós recomendamos seria preferencialmente uma cobertura invertida, principalmente para promover então a maior durabilidade dos sistemas impermeabilizantes, ou uma cobertura mista que permite então ter isolamento dividido entre abaixo da impermeabilização e acima da impermeabilização, ok? Um destes exemplos de coberturas mistas que é menos comum em Portugal é exatamente esta solução que nós aqui vemos, é a nossa solução TPD3, que está presente no site, e no final desta apresentação vocês vão perceber como a poderão descarregar, ok? A grande característica diferenciadora que tem este tipo de soluções de coberturas mistas é que efetivamente conseguem garantir que o isolamento térmico, aqui representado com o número 2, está completamente protegido da água e o efeito de acumulação de uma pequena lâmina de água no inverno no geotêxtil, caracterizado aqui como o número 5, não terá um impacto significativo naquilo que é o comportamento da solução composta. Ok? Esta solução está então composta por isolamento térmico em poliestireno extrudido, uma camada separadora em geotêxtil que separa o PVC e o XPS, que são quimicamente incompatíveis, e outra camada separadora geotêxtil e uma lajeta térmica de acabamento da solução construtiva em si. Outra opção é executá-lo com lâminas bituminosas, com membranas bituminosas e com isolamento térmico em policianorato em PIR. A grande diferenciação entre estas duas soluções é efetivamente a melhor condutibilidade térmica do PIR, ou seja, mais baixa. Por outro lado, a pior resistência à compressão do que o XPS e o custo mais elevado, se nós assim quisermos, ok? No entanto, dependendo também de qual a impermeabilização adequada a cada projeto, pode ser melhor ou pior cada uma destas soluções. Esta seria então composta por uma barreira de vapor, que neste caso já seria necessária, porque a capacidade de efusão de vapor de água de XPS é muito superior ao do PIR. No número 3, o nosso Danopir, a nossa solução de isolamento térmico em policianorato, membranas bituminosas totalmente aderidas ao suporte em PIR, um geotêxtil separador e o acabamento igualmente em lajetas térmicas. Okay? Estas seriam soluções, então, as nossas soluções de coberturas mistas. Ultrapassadas que estão as coberturas mistas, chegamos às coberturas invertidas mais comuns e bastante implantadas dentro do nosso mercado. Uma em particular que nós colocamos aqui a título de exemplo é composta então pelas soluções bituminosas totalmente aderidas ao suporte, com o XPS por cima e a execução de um pavimento aderido. Não obstante, com o número 5 vemos a identificação do nosso isolamento acústico impacto ao dano para
zonas em que se pretenda, por exemplo, ter um tráfego abundante e por baixo sejam zonas onde a acústica é um dos aspectos importantes, ok? Outra opção de coberturas que nós valorizamos e que recomendamos, principalmente extensivas, quer intensivas, mediante a necessidade de manutenção que têm, e elas são, então, são caracterizadas por uma série de performance que justificam a implantação das mesmas. Desde logo a recuperação da natureza dentro das nossas cidades, o aumento do valor do edifício, a redução do consumo energético do próprio edifício, o aumento do tempo de vida útil da cobertura, melhor comportamento térmico e acústico, resistência à penetração das raízes por parte da impermeabilização, a retenção de águas pluviais e o controle do escoamento dessas próprias águas pluviais, a redução do efeito de ilha de calor urbana, etc, etc, etc. Por outro lado, outro tipo de coberturas que nós recomendamos são as coberturas refletantes, acabadas numa tonalidade branca, ok? Neste caso, uma cobertura metálica tipo deck, ou as chamadas coberturas co-roofing, neste caso com PVC, e num outro tipo de soluções que nós podemos implantar também, um acrílico ou poliuretano revestido em rímper, ou uma membrana de poliureia, neste caso acabada com o nosso Danocoat PAS 700, também eles com um índice de refletância solar superior a 105, ok? Aqui um exemplo de uma obra que foi executada no Carrefour em Milão, onde foi aplicado sobre as membranas bituminosas existentes um sistema de poliuretano na cobertura que lhe conferiu a tonalidade branca, e apenas com esta alteração reduziu-se em cerca de 27% o consumo médio dos últimos 5 anos que tinham sido registados no edifício. Okay? Outra solução que nós também temos, a solução de fachada ETICS, já muito comum e muito conhecida, nomeadamente com isolamento em XPS, EPS, lã de rocha, etc. A nossa argamassa Argotec Fixterm, a malha de reforço e o revestimento final. Um exemplo de fachada ETICS, aqui vemos, neste caso com uma transmissão térmica da fachada inferior a 0,15 watts por metro quadrado grau Kelvin, e neste caso desta obra na Suíça foi aplicada uma espessura de isolamento de 6 mais 9 cm termosoldado. Dizer-vos que neste caso particular, obviamente esta espessura também se justifica para conseguir este desempenho com a solução de construção ligeira. Outras soluções construtivas que nós também desenvolvemos são as estruturas enterradas e a integração das nossas soluções em estruturas enterradas, nomeadamente neste caso em paredes enterradas, onde o que nós vemos é a aplicação de uma impermeabilização de base bituminosa sobre o suporte, a integração do isolamento térmico e de uma membrana drenante para a drenagem das águas circundantes. Aqui vemos uma solução de laje térrea, também ela direcionada para este tipo de construção, composta por uma membrana drenante, um botão de limpeza, a própria membrana impermeabilizante em si, o isolamento térmico e uma betonilha e uma laje térrea, digamos assim. Aqui vemos um exemplo de uma solução deste género, onde está aplicado o isolamento térmico, neste caso 10 cm, e por cima dele vai ser executada então a nossa laje, e fica então o isolamento térmico visível para poder receber o encosto do isolamento térmico que vem na vertical por parte das fachadas e que pode assegurar então a continuidade deste isolamento térmico ao longo da mesma. Para podermos executar este tipo de soluções, precisamos de um produto de elevada resistência à compressão, principalmente à compressão e influência a longo prazo. Nós temos o nosso produto ensaiado para resistir a 15 toneladas por metro quadrado ao cabo de 50 anos, para que a deformação do nosso produto seja inferior a 2%, ok? E por isso é possível executar este tipo de soluções. Outro aspecto importantíssimo é a característica de difusão ao vapor da água do mesmo. Um exemplo de aplicação do XPS na vertical
E, para terminar, indicar-vos onde podem encontrar as nossas soluções, tudo isto que vos fomos mostrando, que eu vos fui mostrando. Portanto, no nosso site, acedendo a Danosa através do browser, vocês vão entrar no nosso site e poderão aceder a soluções tal e como aqui estamos a referir, que vos abrirá um índice e dentro desse índice vocês poderão entrar em coberturas planas transitáveis, não transitáveis, jardinadas, etc. e obter uma panóplia de documentação. Documentação essa onde nós podemos encontrar fichas de sistema, pormenores BIM, certificações externas do sistema, condições técnicas especiais do caderno de encargos, DWGs do sistema, preço de compostos, ou seja, estimativas orçamentais, fichas técnicas e fichas de segurança. Selecionando cada um destes documentos e preenchendo os dados do projeto, vocês podem descarregar então uma pasta zipada onde têm toda esta documentação. Da nossa parte é tudo. Muito obrigado a quem assiste a esta apresentação e não hesitem em contactar-nos.